Alô! Fui perguntado objetivamente o seguinte: o que que te faz ser budista? Perguntaram para mim. O que que me faz ser budista? Desce a vinheta aí, Brad. Hello, Budismo Pop Rides Again. E essa pergunta me foi feita pelo meu amigo Fellini. O que que te levou a se tornar um budista? O que que te leva a ser um budista? Por que que você virou budista? É uma ótima pergunta. Olha, eu sempre fui uma pessoa preocupada, de uma forma ou de outra, com religião. Porque eu fui criado em Minas Gerais, né? Eu sou de Ouro Preto. Aos 2 anos e meio fui morar em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, e lá fui criado, numa época que Belo Horizonte é uma cidade hipercatólica. Ora, eu cresci numa cidade onde, na Semana Santa, você não ouvia música, você não varria a casa, você não falava alto. Isso, para uma criança, era muito impactante. Depois, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu descobri algumas coisas que eram um pecado mortal e certamente me levariam para o inferno, principalmente porque eu fazia certas coisas e não me arrependia. Namoradas e coisas, eu não. Então eu comecei a estudar os caminhos da religião, eu comecei a me interessar por livros de religião e terminou que ao longo da minha vida eu fui lendo todos eles para saber se era possível escapar do inferno. E o budismo me apresentou uma realidade que eu nunca tinha sido chamado a atenção. O budismo me apresentou a mim mesmo. O budismo não me falou que estava me dando a vida eterna ou que ia me garantir a vida eterna. O budismo me apresentava um fato: a sua vida é eterna e é sua. Uau! Isso mexeu comigo. Quando alguém me chamou para a primeira reunião, alguém me disse assim: você precisa ir até lá, o lugar é maravilhoso e nada é proibido. E o hippie aqui falou assim: que nada é proibido? Tem certeza que eles vão me receber lá? E eu fui até lá. E nada era proibido. Por quê? Porque se você recita Nam-myoho Renge Kyo, você atinge o estado de Buda. Se você atinge o estado de Buda, você atinge a sabedoria suprema sobre você mesmo. Se você atinge a sabedoria sobre você, ninguém precisa te proibir. Você aprende a escolher o que há de melhor para você. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a liberdade. A segunda coisa muito importante para me manter no budismo, a possibilidade de fazer todos os tipos de perguntas que me viessem à cabeça. Mesmo antes de me tornar um professor de história, eu sempre fui envolvido com livros, com filosofia e com história, principalmente. E no budismo, as minhas perguntas não só eram bem recebidas, como faziam sentido. E quando chegavam as respostas, eram compatíveis com a minha inteligência. Por exemplo, 2 mais 2 não davam 5. Isso me deixava extremamente feliz. Outra coisa também que me chamou a atenção, quando eu percebi, depois de estar cursando a academia de História, que todas as ciências naturais e do homem respaldavam o meu filosofar budista. Man, isso foi demais para mim. Por quê? Porque eu não sou um cientificista, mas eu acho que a ciência é um excelente árbitro. Porque se você acha que 2 mais 2 são 7, é um direito de opinião que você tem, o professor de matemática pode te dar 0 na prova, porque a ciência diz que 2 mais 2 são 4. Então, esse somatório de aspectos atendeu perfeitamente a demanda da minha psique, da minha mente, e, ao mesmo tempo, a demanda do meu corpo. Porque, ao longo da minha trajetória budista, eu fui transformando veneno em remédio. Meus piores vícios se tornaram meus melhores hábitos, as coisas que não me faziam bem saíram para que as coisas que me fazem bem ficassem, e tudo isso feito naturalmente, sem mágica, sem milagre, que é outra coisa que eu me apaixonei no budismo. Não tem milagre. Man, isso cativou meu coração para sempre,
Porque milagre significa a suspensão de leis da natureza em benefício de uma pessoa. Nunca pude entender, nunca pude aceitar. E quando o budismo vem e me comprova que não existe milagre, mas existe o teu poder humano inerente, isso me fez completamente feliz. Meu pai me disse, quando eu falei para ele que tinha me tornado budista de Nichiren Daishonin, da SGI, do presidente Queda, meu pai me disse o seguinte: mais uma moda que você inventou, né? Igual o dia que eu falei para ele que parei de tomar açúcar e refinados. Mais uma moda que você inventa. Entretanto, eu estou praticando budismo desde 83 sem parar e sem perder, nem um dia na minha vida. Entretanto, em 85 eu parei de tomar açúcar e refinados e isso também levou embora várias outras substâncias. E eu estou aqui mais feliz do que eu era antes, porque eu sei de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer para melhorar e para onde eu vou. Então, encontrar o budismo foi mais do que uma solução para a minha vida. Foi a minha vida. Eu nunca poderia agradecer à pessoa que me apresentou a lei tanto que ela merece. Terei que existir muitas vezes para reverenciá-la muitas vezes. Porque depois que eu descobri Nam-myoho Renge-kyo, começou um processo que o Sr. Toda, segundo presidente da SGI, falava revolução humana. Aliás, ele não era da SGI, perdão. Ele era presidente da Gakkai japonesa, tá? Segundo presidente da Gakkai japonesa. Sempre lembrando que a Soka Gakkai Internacional foi criada em 26 de janeiro de 1975, nas ilhas de Guam. O Sr. Toda, segundo presidente da Gakkai do Japão, é que cunhou essa expressão, revolução humana. Quando eu conheci o budismo, 2 anos depois eu parei de tomar substâncias doces e refinadas e 3 anos depois eu comecei a faculdade de História. Isso provocou uma revolução humana interminável, que ainda hoje está em pleno andamento. Então, eu sou budista porque eu gosto da natureza, eu sou budista porque as ciências naturais e do homem protegem tudo aquilo que eu filosofo. Então, convido vocês à experiência. Experimentem esse budismo. Budismo de Nichiren Daishonin, Soka Gakkai Internacional, liderança do presidente Queda. By the way, nós não falamos pela Soka Gakkai Internacional, nós não falamos pela Brasil Soka Gakkai. Nós somos membros, nós somos quadros, nós somos admiradores da filosofia de paz do presidente Queda. Ok? Cuidado com a escuridão. Gente...